Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje aí sobre o nosso tricolor paulista e a situação que se encontra, ficou bonito ali na tabela, e não fosse os 2 pontos garfados pelo Corinthians. Tem a questão do Rodrigo Caio, tem a situação que eu falei pra vocês na capa do vídeo que você viu sobre o São Paulo tendo aí milhões de reais para fazer contratações e moldar esse time de uma vez por todas. Vamos lá, vamos começar. Antes, vou pedir pra você deixar um like. Bate o dedo no like aí, que é muito sério agora, sério mesmo, você me ajuda muito no crescimento do canal e do vídeo em si. Então, pra você não custa nada, bate o dedo no like e se inscreva aqui no canal. Tô te convidando a se inscrever aqui, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de você por aqui, é muito gratificante. Obrigado, meu povo, tamo junto! Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. O OneFootball que é o melhor, the best. Pra mim é o melhor, tá? Melhor aplicativo de futebol que eu conheço. É um app de futebol que se tica ali o São Paulo. Salva o São Paulo como seu favorito e fique recebendo notícias do São Paulo em tempo real. E a OneFootball tem, por exemplo, como você assistir a Bundesliga de graça. Sabe o campeonato alemão? Você assiste de graça no seu telefone. Só que o OneFootball tem uma novidade incrível agora, que é o do Lances ao Vivo, cara. Sabe o que é o Lances ao Vivo ou não sabe? Você tá acompanhando o jogo ali e tal, daí a pouco você quer ver o replay. E você consegue entrar no OneFootball instantes depois de acontecer o lance e acompanhar o Lances ao Vivo. Você tem isso pra Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores, Conmebol Recopa. É completaço. Se eu passar, ficar explicando tudo do OneFootball, você vai passar o dia aqui. Então posso contar com você? Vai agora no link na descrição ou no comentário fixado e instale o OneFootball de graça. Totalmente de graça pra você. Baixa o futebol aí, tamo junto? Então tamo junto, tô contando com vocês, dá uma força aí. Valeu, futebol, tamo junto. Meus amigos, eu vou começar o vídeo aqui falando sobre essa possível venda do Beraldo. Por quê? Porque eu vou falar de grana. Montagem do São Paulo. Então eu vou começar como ganhar o dinheiro. Depois a gente fala como gastar. Ganhou o dinheiro. Beraldo. São Paulo tá falando em ganhar pelo menos na casa dos 80 milhões de reais. É mais do que aquela excelente venda do Gabriel Sara. É uma venda assim, estratosférica, né? 80 milhões, um zagueiro. Esse zagueiro que você só tem 60% dele, porque 20% dele é dos agentes. Não, 20% dele próprio, 20% do time que, não lembro agora, do time do interior aí que mandou ele pra cá, tinha 15 de Piracicaba, se não me engano. Então você conseguir faturar 80 milhões ainda, apesar desses descontos dos apenas 60%, é maravilhoso. E o Beraldo vale isso aí. Pra quem tá aí meio achando que o Beraldo fica até o fim do ano, eu acho que não fica não, viu? Mas falando do São Paulo com 80 milhões no caixa, nós também podemos afirmar a mesma coisa sobre Pablo Maia. Pablo Maia também deve sair nessas cifras aí muito parecidas. É um São Paulo podendo colocar 160 milhões nos cofres, vendendo 2 peças aí. Pablo Maia que ano passado teve muitos altos e baixos, até teve gente que queria ele fora do São Paulo, pelo menos do banco. Hoje pode valer uma verdadeira fortuna pro São Paulo. E o Beraldo, que ano passado mal jogou, começou o futebol esse ano, já é um jogador pretendido por inúmeros times da Europa. Então 160 milhões, perfeito, né? Perfect. Aí vem a Libra, o campeonato de Libra lá, a Liga Libras. E essa Libra ela vai chegar para o São Paulo ali 257 milhões de reais. Nós estamos falando de 257 mais possíveis 160. Faz as contas aí, se eu não me engano, 410, 400 e pouquinho, dá quase 400 milhões de reais ali fazendo 2 vendas de Pablo Maia e Beraldo que já estão no pente. Já tá ali no pente, serão vendidos e a Libra já saiu. Vai chegar o valor para o São Paulo. Portanto, nós podemos aqui identificar um São Paulo hoje vivendo uma excelente fase dentro de campo, onde o Dorival Júnior conseguiu moldar esse time do São Paulo, e o São Paulo podendo faturar 400 milhões assim do nada. É do nada, não tendo aumento de custo, não tendo aumento de dívidas. É puxando 400 milhões ali do além, da Bacia das Almas, sabe? E um time do São Paulo que deve na casa de quase 500 e porra, quase 600. Você faturar 400 do nada. Esse é o time da crise. É o time irrecuperável que muita gente gosta de plantar por aí. Então eu discordo completamente, tá? Completamente. O time do São Paulo, inclusive em campo, só pra dar um alerta aqui, voltou o David, tá? Voltou o David pro São Paulo e eu acho que é um ganho muito importante pro time do Dorival
cujos jogadores não precisam tanto assim das suas habilidades individuais. É muito importante a habilidade individual, mas eu acho que dessa vez, como o São Paulo de fato tem técnico, você precisa confiar no técnico. Então o Dorival moldando a posição de um David é muito mais confiável do que você pegar um cara que não é técnico e falar, vai David, costura 2-3 aí, entra com bola e tudo. Não vai adiantar, é o David, não é o Mané Garrincha, sabe? Então como é o David, é um jogador que realmente é muito forte, realmente é um ponta esquerda, realmente é um cara que pode ajudar muito no sistema tático de Dorival Júnior. E Moreira, que tá voltando agora para essas fases aí finais de Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, que é final até o fim do ano, é uma posição importantíssima ter o Moreira de volta. São Paulo está anunciando hoje Alexandre Pato. Anunciando não, né? Fazendo a coletiva de apresentação do Pato. Pato já foi anunciado. Pato é um jogador que o Dorival fala que é abertamente que é um jogador diferenciado, que é um monstrão sim, só precisa ter aquela parte física muito aguda, muito interessante. Portanto, o ataque tem. É David, é o Edson que um dia volta, é o Caleri que está lá, é o Luciano que está bem, é o Marcos Paulo que relativamente está bem. Você tem vários jogadores que podem compor esse ataque do São Paulo aí e serem jogadores importantes, né? Por que não? Agora, onde está o problema do São Paulo? Tá ali no meio campo. A meia criativa, a meia de criação. Você tem um jogador igual o Rodrigo Nestor, quando joga, muita gente fala, melhor ir pro banco, hein? E quando não joga, muita gente fala, faz falta. E as duas afirmações estão corretas. Quando não joga, faz falta. E quando joga, você fala, vai pro banco, meu filho. O Nestor tá crescendo com o Dorival Júnior, assim como o Wellington Rato, assim como o Michel Araújo. Mas ainda falta. Ainda não são os jogadores que o São Paulo pode olhar assim e falar, tô confiante pra caramba. Michel Araújo, o Rato e o Nestor e o Alisson tá perfeito. Não tá. Dos 4 que eu falei aqui agora, Nestor, Rato, o Michel Araújo e o Alisson, acho que o único que tá muito abaixo tecnicamente ainda, que não encontrou melhora nenhuma técnica, apesar do Dorival chegar, é o Alisson. Dito isso, o São Paulo ele tem lá o Nicão, que joga no Cruzeiro, jogador que é do São Paulo e que o São Paulo pagou uma fábula no começo do ano. O Nicão, ele teve ali no começo do ano passado, né? Começo do ano passado, que teve Nicão e Patrick que chegaram, o Nicão acabou ficando no São Paulo por um tempo e foi emprestado pro Cruzeiro lá. Só que chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro que pediu pelo Nicão, não está usando direito, tá ficando no banco de reservas. E o São Paulo teve muitos jogadores que tecnicamente melhoraram com a chegada do Dorival. Portanto, é assim, pra mim é até meio indiscutível, tá? Não é prepotência, mas eu acho indiscutível que o Nicão possa crescer muito com o Dorival Júnior. O Nicão, ele precisa voltar pro São Paulo, pra mim, de forma emergencial. O Nicão que nós temos na memória pode ser o Nicão do São Paulo, que não se encontrou fisicamente, não se encontrou taticamente e não se encontrou tecnicamente. Não fez partidas horrorosas, mas ele parecia que não era o lugar dele ali. O Nicão no São Paulo, ele era uma cebola na salada de fruta, sabe? Não era pra estar ali, não tinha nada a ver, não casou o ambiente. Então tudo bem, acontece isso aí, aconteceu com vários jogadores. O Fluminense teve um jogador chamado Wellington Nem, que ganhou um brasileiro, se não me engano, ganhou um brasileiro. Era um fenômeno o Wellington Nem com o Fred. Chegou no São Paulo, ele não encaixava ali. Ele era tecnicamente ruim? Não era. Mas não encaixou no São Paulo. O Nicão, ele jogou pelo Atlético do Paraná por muitos anos e ele não ficou ali de coadjuvante. Ele era protagonista e fazia ali no Atlético do Paraná por merecer ganhar títulos. Rafael Veiga, coadjuvante pra caramba do Nicão. Nicão que ganhou Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana, brigou Libertadores com unhas e dentes contra Palmeiras, contra Flamengo. Era favorito sempre, favorito não, mas não dava pra cravar que não ganharia de um Flamengo e do Palmeiras no auge dos dois times. Então o Nicão eu vejo sim como um jogador que pode ser um reforço incrível pro São Paulo. Não vem um menino de 18 anos, mas vem um cara experiente, um cara ganhador de títulos que o São Paulo precisa e muito para essa reta final aí desse ano e também para depois. E tem também, tô falando aqui do Nicão porque já falei sobre o Rigoni. Rigoni foi muito interessante quando eu falei. E pra minha surpresa, você fala assim, poxa, eu queria o Rigoni de volta.
Por quê? Porque todo mundo melhorou com o Dorival, até o Nestor, por exemplo, até todo mundo. O Rafinha melhorou com o Dorival, Caio Paulista, daqui a pouco tá na seleção brasileira, se continuar com o Dorival mais 6 meses da maneira que tá jogando. Quando a gente pensa, por exemplo, num cara igual o Rigoni, falei aqui do Rigoni, falei pode ser ponta direita, pode ser ponta esquerda, bate bem com as duas pernas, cabeceia, é um jogador comprometido, é um jogador que no São Paulo, enquanto estava com o Crespo, era um jogador que a gente pensava, vai para a seleção argentina. Quando chegou o Rogério, tudo deu errado. Atribuo sim ao trabalho do técnico, que não entendeu quem era o Rigoni, não entendeu quem era Benítez, não entendeu quem era Galopo, deu tudo errado. E chegou no que chegou. O Rigoni, quando eu falei dele aqui no vídeo pra falar, pra trazer ele de volta, todo mundo, eu nunca vi um vídeo que teve tanto comentário positivo como o do Rigoni. Eu nunca vi, juro. Eu faço vídeo aqui no canal, fez em fevereiro 3 anos. Eu nunca tive um vídeo com tamanha aceitação positiva em relação a uma opinião. Quando eu falei do Rigoni, eu vi que todos vocês comentaram de forma positiva. Se achar um comentário negativo, me mostra. Não vi. E com relação ao Benítez, é a mesma coisa do Rigoni. Pode tirar sarro, não tá jogando, não jogou nada no Grêmio quando foi embora do São Paulo, chegou no América Mineiro lá, jogou poucos jogos, tudo isso é verdade. Só que você tem que entender também o seguinte, o Benítez, ele é tecnicamente diferenciado. Ele é tecnicamente um jogador melhor do que os outros. Nós estamos com o Rato hoje que fez um gol de falta depois de 2 anos. O gol anterior ao Rato foi do Benítez de falta. Ele bate a bola parada com maestria, ele tem visão de jogo de quebrar linhas. Por quê? Porque ele joga dando all-in. All-in no poker é todos dentro. Ele dá o all-in, ele aposta tudo numa jogada. Então ele pega a bola, ele esconde no meio das pernas, ele passa e dá o passe agudo. Por isso que ele erra alguns passes. Porque o passe é dele. Se passa pro parceiro dele, se quebra a linha adversária, é gol. É colocando todo mundo na cara do gol o tempo inteiro. Esse é o futebol de Martim Benítez. É um monstro. Tem o problema físico? Tem. Com o Crespo, o São Paulo teve 150 contusões em 6 meses. 500 contusões, 900 contusões em 6 meses com o Crespo. O Crespo, os caras disseram aí que os jogadores com o Crespo paravam pra gorfar no treino, porque ele exigia dos caras de maneira assim sobrenatural. Quando nós pensamos no trabalho do Rogério Ceni, é a mesma coisa. É jogador tendo que entender um sistema tático, todos tendo que compor um sistema tático que muitas vezes nós não enxergamos e o Rogério mesmo diz, são palavras dele. Fulano, Ciclano, Beltrano não entenderam o esquema tático. Gabriel Neves não entendeu o esquema tático. O Galopo não entendeu o sistema. Muitos jogadores, Patrick não entendeu o sistema. Nicão não entendeu o sistema. Tem muito jogador ali do Rogério que não entende o sistema. Se é tão complicado pro jogador e para nós que estamos aqui, fica meio evidente que o jogador corre de maneira errada com o Rogério. Certo? Não é possível que o Igor Gomes ele tenha um intelecto diferenciado, que ele consegue entender o sistema do Rogério e o Benítez não. A verdade é que o Benítez ele é um jogador de características técnicas e não físicas. E aí eu te pergunto, São Paulino, o que o Dorival Júnior está fazendo no São Paulo agora? Não está explorando mais a característica técnica de cada um e menos a parte física? De forma que foi dito pelo próprio Dorival. Comigo não funciona assim o processo de contusões. Comigo eu posiciono o jogador de uma forma diferente. Ele não podia falar. O Crespo e o Rogério são... Eles fazem de uma maneira que vai quebrar o cara mesmo. De maneira sem querer, lógico. E totalmente involuntária, mas corre muito. O cara não aguenta. Dorival, ele é técnico, acho que ele é formado em educação física, ele conhece da parte física e ele posiciona os jogadores de forma que ele está no São Paulo há 10, 11 jogos, nenhuma contusão muscular, nenhuma, tivemos uma cãibra do Arboleda que já está pronto para jogar o próximo jogo, temos um Nestor aí que está jogando faz 4 anos inesgotavelmente e não está machucado, sente um negocinho, o Dorival já se precava e tira o cara. Então no São Paulo hoje, um cara igual Martim Benítez e outro cara igual Nicão vão usar quase que a totalidade da sua parte técnica e não serem obrigados a usar a sua parte física, que hoje é algo, talvez, não vou dizer secundário para o Dorival, mas para o meia de criação, não é um fator tão preponderante como era para Crespo e o Rogério Ceni. Chegou o momento do São Paulo ir para cima de jogadores de valor.
O São Paulo vai encher o cofre de grana. E não adianta pegar esse dinheiro e não usar no futebol. Não adianta pegar esse dinheiro e colocar no cofre lá e fazer igual o Grêmio. Caiu para a segunda divisão com superávit. Não adianta você achar que o time do São Paulo vai continuar com essa média de público se não investir em futebol. Tem que ter futebol. Vamos fazer frente para Palmeiras, Flamengo, para os times principais aí. Chegou a nossa hora. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, demonstra aquele likeão, beleza? Abraço. Até a próxima. Valeu!